Pode, por favor, orar comigo agora? Pai, eu te agradeço pelo privilégio que nós temos de, pela internet, estarmos ligados com tantos irmãos, tanto aqui do Brasil, daqui de Goiânia, como de outras cidades do Brasil, como os irmãos também que estão fora do Brasil, em outras nações. Senhor, nós agora oramos e pedimos que o Senhor, de maneira especial, venha sustentar os nossos amados irmãos que estão fora do Brasil, os que estão em Londres, os que estão na Irlanda, os que estão na Espanha, os que estão em Portugal, os que estão lá na Suíça. Senhor, no nome de Jesus, e lá na França também. Senhor, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que os abençoe e os sustente nesse tempo de pandemia, de crise, de quarentena, porque eu sei que para eles está bem mais difícil. Pai, no nome de Jesus, venha abençoando todos os pastores que nesse momento estão linkados a nós, todos os líderes, supervisores. Derrama sobre nós uma unção fresca nessa tarde e renova a nossa unção. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo nos conduza aqui. Eu esqueci de falar, nós temos alguns irmãos que estão na França, Saint-Nazaré, e temos também alguns irmãos que estão na Suíça, que estão linkados conosco, e a obra está só crescendo, né? Acredito que depois dessa pandemia aí, nós vamos ter surpresas muito gratas do que Deus vai fazer. Amém? Mas esses irmãos que estão na Europa, eles estão passando por uma dificuldade muito maior do que nós. Porque eu conversava com o Olair, pastor Olair, e lá em Portugal, eles estão de quarentena e o governo não está ajudando com nada. Tem sido muito difícil para eles, e o Alair até me disse uma coisa que ficou difícil para mim depois, até de dormir, que ele disse: olha, bispo, eu paguei o aluguel, eu tenho aqui um dinheiro que dá para fazer compra para mim até terça, no máximo quarta-feira, e depois é o que Deus quiser. Se Deus quiser, tem, se Deus não quiser, não tem. Mas nós estamos firmes, estamos animados, em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele pediu nada, mas foi muito bom ver o coração dele, a convicção dele, porque a despeito de tudo que o Olair me falou naquela hora, ele disse assim: mas eu tenho certeza que o meu lugar é aqui e é aqui que eu devia estar. Eu sei que os irmãos lá de Portugal estão entregando os dízimos, eu creio nisso em nome de Jesus, e também sei que Deus vai fazer algo sobrenatural com o Olair. Mas essa é a mesma situação dos irmãos de Londres. Eles têm que pagar o aluguel do prédio, e é caro pra caramba, é mais de 2.000 libras lá o aluguel do prédio, a gente está na mudança. Eles têm que pagar os aluguéis da casa deles. Só o trabalho do pastor Jason, ele trabalha no restaurante, já vai para 4 semanas que está fechado, que não tem sustento. A mesma coisa está acontecendo com os irmãos lá da Irlanda, não é? Eles também estão assim. A gente tem um trabalho lá na Irlanda, onde vários supermercados da Irlanda doam para a nossa igreja alimentos, tanto para a nossa igreja lá em Roscommon, como para os irmãos da igreja lá de Cork. É uma igreja de irlandeses em Cork, muito joia, e Cork Church, e eles também têm esse trabalho, banco de alimentos, e só a nossa igreja de Roscommon levou cesta para mais de 80 famílias esse final de semana, porque realmente a crise está afetando o mundo inteiro, essa pandemia, e a necessidade se multiplicou para todo lado. Então a gente tem orado, eu sei que os irmãos da Espanha, a Espanha tem um pouquinho diferente, porque lá nós não temos que pagar o aluguel, nosso prédio é próprio, mas temos despesa também, e graças a Deus, porque eu creio que os irmãos da Espanha também estão entregando seus dízimos e as suas ofertas, e o Senhor está fazendo. Mas não tem sido fácil, e esses irmãos que estão lá na Europa, eles estão fazendo um trabalho incansável, sem murmurar, sem desanimar, e muito, muito bem feito no nome de Jesus. Então, hoje eu estou querendo que vocês se sintam amados, pastores da Europa, vocês são uma bênção, vocês são uma bênção. O Senhor é com vocês, Ele renova a força de cada um, Ele é a provisão de todos nós, e assim como Ele tem feito milagres aqui, Ele também está fazendo milagres aí. Não é diferente para as nossas igrejas que estão aqui no Brasil, em especial as do Nordeste. Então, por exemplo, eu sei que o pastor de Teresina e a igreja de Teresina enfrenta uma dificuldade muito grande, até porque o Richard acabou ficando desempregado 2 meses antes da crise. E tem sido difícil para ele também, lá em Teresina. Também lá em Recife, para o pastor Juraci, a igreja dele é
numa favela, vou usar esse termo, né? Num bairro muito carente, numa favela, no pé do morro. E o povo realmente tem muita necessidade, muita carência. Não tem sido fácil, não tem sido fácil. Mas todos eles têm permanecido firmes, todos eles têm permanecido incansáveis, nenhum deles tem murmurado, nem de Maceió, nem de Recife, nem de Macapá, nem do Oiapoque, nem de Teresina lá no Piauí, nem da Europa, assim como é difícil também para os irmãos de Araguari, lá de Veranópolis, né? Todos que estão conosco aí, eu não consigo ficar prestando atenção muito quem está entrando, porque a letra é pequenininha, estou falando pelo celular, mas todos são bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, eu gostaria de conversar um pouco com vocês nessa tarde, duas coisas que eu meditei semana passada e eu queria compartilhar. A primeira parte da nossa live, quero lembrar vocês que o ao vivo aqui pelo Instagram, ele dura 1 hora. Então, quando fizer 1 hora, se eu não tiver terminado, vai cair, eu vou voltar ao vivo e eu peço que vocês todos retornem para a gente concluir, tá bom? Então, por favor, se por acaso terminar a live, se fechar a live, se concluir, você já logo, um minutinho depois eu volto, é só o tempo de eu salvar a primeira parte da live, e aí eu já volto com um novo ao vivo, e todo mundo entra de novo para a gente, se for necessário, concluir. Mas se não for, a gente faz isso antes. Eu vou primeiro compartilhar algumas coisas, depois eu vou abrir para perguntas. E aí eu posso compartilhar com vocês perguntas e o compartilhamento de alguns princípios também. O que é o tema que eu queria compartilhar hoje nessa reunião com os irmãos, que para mim, Deus estava me falando muito semana passada. Bom, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por células, eu me converti no dia 29 de julho de 1989, esse ano eu faço 31 anos de conversão, e eu me converti num grupo familiar, numa célula. Eu tenho uma visão muito clara sobre o que é célula e discipulado, sou apaixonado pela visão de células, e na minha igreja, se dependesse de mim, nós tínhamos muito mais forças nas células do que às vezes nós implementamos. Nós fazemos parte de um ministério que às vezes tem uma agenda que atrapalha um pouco as células, mas na nossa igreja local, células são prioridade, são sim prioridade, sempre foram. E nós vivemos etapas. Nesses 10 anos que eu estou de volta no Serrinha, nós vivemos etapas de cura, de restauração, de reorganização, e agora nós estamos vivendo uma nova etapa onde as células estão na cabeceira da pista para levantar voo novamente, e eu creio que Deus está trazendo um tempo novo para as células. Então eu louvo a Deus pelos pastores do Serrinha, os supervisores e os líderes de célula que nós temos que estão comigo agora. Tenho mais de 100 pessoas aqui conectadas, e isso é uma bênção muito grande, amém? Mas o tema que Deus tem falado comigo nesses dias de quarentena, e falou muito forte semana passada, hoje de manhã até a pastora Bruna conversou comigo, e eu falava para ela que Deus tem falado isso comigo, a força e o poder de uma igreja em células. A força e o poder de uma igreja em células. Acho que o pastor Paulo Sérgio está conosco também, online, pastor Paulo Sérgio, pastora Lívia, saudade de vocês, ok? A força e o poder de uma igreja em células. Olha, eu queria ler alguns textos da Bíblia antes de compartilhar sobre essa força e sobre esse poder. Então eu estou com a minha Bíblia aqui, esses dias eu estou muito focado na Bíblia King James, é uma Bíblia antiga que eu tenho, acho que foi até o pastor Rogério que me deu de presente, e eu estou focado nela aqui, ok? Vamos ver, gente, deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui, antes de ler a Bíblia, que eu queria que você visse antes. Tá aqui. Eu tenho 4 livros que eu comprei, são meus, do Hernandes Dias Lopes. Piedade e Paixão. Piedade e Paixão. Você já sabe do que fala, né? A vida do ministro e a vida do seu ministério. A vida do ministro, do pregador, do líder e a vida do seu ministério. É um livro fininho, do Hernandes Dias Lopes, baratinho. E tenho Perdão, a Cura das Emoções, também do Hernandes Dias Lopes. Ok? Também fininho, muito jóia esse livro.
E tenho esse outro aqui, voando nas alturas. Voando nas alturas. Voando nas alturas. Glória a Deus. E tenho aqui esse outro. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Todos do Hernandes Dias Lopes. Comprei na nossa livraria do Serrinha. Estes dois, voando nas alturas e não desista dos seus sonhos, eu quero sortear ou dar de presente na segunda live que eu vou fazer hoje às 8 horas da noite. Esses dois aqui tem a ver com o que eu vou falar na segunda live. Esses aqui. E esses aqui, dependendo de vocês estarem comigo ou não até o final, pode ser, se Deus mover, falar no meu coração, eu sorteio eles ou eu dou de presente no final desta live. Se você ficar comigo até o final, então eu vou te dar uma senha e você vai poder, quem sabe, concorrer. Mas você tem que ficar até o final. Se você não ficar até o final, não vai ter jeito de você participar. Mas Deus tem que falar comigo, porque eu sou apaixonado em livro, não gosto de dar meus livros, não. Esses livros são meus. Ninguém me deu de presente, não. Tá bom? Eu até cantei a bola aí para o pessoal aí de livrarias, mas eu acho que o pessoal está tudo em crise, em dificuldade, ninguém quis nos ajudar para ficar a live legal, né? Mas amém. Hashtag fica a dica. Muito bom. Abre sua Bíblia comigo em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Eu quero ler só alguns versículos que falam sobre células e discipulado. Amém? Vamos lá. Atos 5, versículo 41. Diz assim: os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Versículo 42. E todos os dias, no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. No templo e de casa em casa. Bom, eu quero que você grave isso, no templo e de casa em casa. Agora, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo em Romanos. Abre sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 16. Eu sei que vocês conhecem, mas eu quero que vocês leiam comigo, por favor. E vão anotando aí. Romanos, capítulo 16, versículo 3 até o 5. Diz assim: o apóstolo Paulo, terminando a carta aos Romanos, ele está saudando os irmãos em Roma. E ele diz assim: saudai a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai o meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Olha, saudai igualmente os irmãos que se reúnem na casa deles. Paulo está escrevendo para Roma. E vocês sabem que a igreja de Roma, a igreja de Jerusalém, foi uma igreja fantástica, que eu li agora mesmo, Atos 5:42, uma igreja tremenda. A igreja de Roma se tornou uma igreja fabulosa. E agora abre sua Bíblia comigo, por favor, mas não esquece aí, saudar igualmente os que se reúnem na casa deles. Anota isso daí. Agora abre Colossenses capítulo 4, por favor, abre comigo Colossenses capítulo 4. O versículo de número, Colossenses 4, versículo de número 15. Diz assim, Colossenses 4, 15. Cumprimentai igualmente a todos os irmãos em Laodiceia, e também Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. E a igreja que se reúne em sua casa. Amém? Bispo, o que tem a ver estas 4 passagens com o que o senhor quer falar a respeito da força de uma igreja, a força e o poder de uma igreja em células? Essas 4 igrejas, você vai ver aqui, que eles passavam lá
em Jerusalém, estava tendo uma perseguição, e os irmãos se consideravam honrados de poder ser perseguidos, sofrer por causa do nome de Jesus, e eles estavam praticando as células. E aquela igreja de Jerusalém se tornou aquela igreja tão poderosa, não é porque eles tinham um prédio, não é porque eles tinham um grande número de crentes, mas é porque eles eram uma igreja em células. A igreja de Roma também se tornou uma igreja referência. E você vê ali, olha, Priscila e Áquila arriscaram a vida por causa da obra. E eles também semearam as outras igrejas. E a despeito deles estarem passando por perigo, sendo perseguidos, eles também eram uma igreja em células. A mesma coisa acontece aqui na cidade de Colosso. A mesma coisa acontece na cidade de Colosso. Atos 12, volta lá um pouquinho no livro de Atos, me ocorreu aqui um outro texto, diz assim, Atos 12, 12, para ficar bem 12. Vamos lá. Gosto dessa narrativa também aqui. A narrativa de Pedro, né? Diz assim, depois de refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamada de Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora, à porta. Todavia, eles replicaram: estás fora de si. Mas diante das fortes insistências da mulher, que afirmava que era Pedro, ponderaram: ora, é possível que tenhais visto um anjo. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta, viram e ficaram atônitos. Então, Pedro tinha sido preso, vocês conhecem a história, o anjo liberta o Pedro da prisão, ele sai de maneira tremenda, e a igreja está ali debaixo de perseguição, mas as células estavam funcionando. Lá em Atos 5, a igreja estava debaixo de perseguição, problema, e aí células estavam funcionando. Lá em Roma, mesma coisa, mas as células estavam funcionando. A mesma coisa em Colosso, as células estavam funcionando. O que eu quero dizer com isso? A força e o poder de uma igreja em células. Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi preso e levado para ser crucificado, claro, os discípulos ficaram com medo porque eles viram o horror do sofrimento de Jesus. E quando eles estavam presenciando todo aquele sofrimento de Jesus no Calvário, eles ficaram, sim, humanamente falando, temerosos. Depois Jesus ressuscita e corre um boato, uma mentira, de que os discípulos de Jesus haviam roubado o seu corpo para dizer que ele tinha ressuscitado. Mas os discípulos sabiam que isso não era verdade, que ele tinha ressuscitado de fato. Então, os romanos, os judeus, os fariseus estavam perseguindo, procurando os discípulos para prender, porque eles estavam sendo acusados desse crime. E aí, olha só, abre aí sua Bíblia comigo em João capítulo 20, deixa eu ler essa passagem com você aqui, João 20, versículo 19. João 20, versículo 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem, ou seja, paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado, e então os discípulos ficaram muito alegres ao verem ao Senhor. Jesus lhe disse mais uma vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós outros. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles os quais mantiveres, ser-lhe-ão mantidos. Aí vem o versículo 24, que diz que eles encontram depois Tomé. Tomé não está na reunião.
Eles eram 11, Judas tinha morrido, Tomé não está ali naquela reunião, Tomé não está com eles eram 10, supostamente, porque a Bíblia só fala que está faltando Tomé. E eles dizem, Tomé, nós vimos o Senhor, o Tomé duvida, o Tomé não acredita, e fala assim, eu só acredito se Jesus, se eu ver ele e eu ver os ferimentos na sua mão e pôr o dedo. Aí olha só o versículo 26. Após 8 dias, e é por isso que a gente faz a reunião da célula, uma vez por semana, de 8 em 8 dias, tá? 8 dias, após 8 dias, os discípulos estavam reunidos outra vez, Tomé estava com eles, então agora o Tomé voltou para a célula, né? As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu. Pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo, coloca o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, estende a sua mão e coloca no meu lado, e agora não sejas incrédulo, mas crente. Tomé confessou a Jesus, meu Senhor e meu Deus. E ao que Jesus afirmou, Tomé, porque vistes, acredita, bem-aventurados que não viram e creram. Bem, irmãos, o que tem a ver estas passagens? Muita coisa. Primeiro, que todas essas passagens falam de reunião em casas, debaixo de crise, de perseguição, de uma determinação que não podiam ser igreja, não podiam se manifestar, dificuldades, oposições, obstáculos. Mais ou menos como agora nós estamos nessa pandemia, nessa quarentena. Não podemos reunir a igreja no templo. Não podemos estar juntos. Há uma determinação. É claro que a motivação é uma motivação de segurança, de saúde, mas é uma determinação de não poder reunir. Então nós não podemos praticar um mandamento bíblico, que está lá em Hebreus 10, 25, congregar. Nós estamos sendo tolhidos disso. Mas o que vai fazer com que a igreja não perca a força é se essa igreja é uma igreja em células. Lá em Roma a igreja cresceu mais ainda por causa das dificuldades. Em Jerusalém nem se fala, né? A igreja multiplicou, espalhou-se pelo mundo por causa da perseguição e da dificuldade. As células foram essa estrutura, essa coluna tremenda. Em Colosso da mesma forma. E aqui os apóstolos, né? E o que eu li agora em Atos 12, 12, maravilhoso aquela reunião que tinha lá na casa da Maria, mãe de João Marcos. Olha, o Pedro parecia ser um líder tão legal, um líder tão jóia, um líder de célula tão bom, que até a empregada doméstica da casa conhecia o Pedro e ela gostava dele. Parece que o Pedro não fazia acepção de pessoas, ele dava com todo mundo igual. A célula era uma família. A célula na casa da Maria era uma família. E o interessante é que Pedro foi preso, está lá passando por todo aquele tipo de perseguição, a célula não desestimulou não, ela continuou reunida orando. Jesus, ele foi preso, ele foi morto, ele ressuscitou, os discípulos estavam ali sem saber exatamente o que fazer após a ressurreição, estavam com medo, mas não desanimados, eles se reuniram. Jesus chega, a porta está trancada. Eu chamo isso de a síndrome da igreja das portas trancadas. Tem igreja que tranca as portas por preguiça. Tem igreja que só vive dentro das 4 paredes porque ela não tem ânimo de cumprir o ID, o fazer discípulos. E quando eu falo igreja, eu estou falando de instituição, mas estou falando de organismo. Quando eu falo igreja, eu estou falando do coletivo, estou falando da família, estou falando de uma célula e estou falando de uma pessoa. Porque tem muita gente hoje dizendo, eu sou igreja, então estou falando de você também. Tem igreja que está realmente com as portas trancadas, por causa da preguiça, do desânimo, do comodismo, não sai das 4 paredes. A igreja precisa ser uma igreja de portas abertas. Até porque lá em Apocalipse ele diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, nós precisamos abrir as portas. Mas há situações que nos obrigam a fechar as portas. É a que nós estamos vivendo hoje como igreja por causa da pandemia e é a situação que os discípulos estavam vivendo aqui no Evangelho de João, é a situação de Atos 12, 12, eles também estavam com a porta trancada, mas não deixaram de ser célula. Havia uma perseguição, é a situação de Roma, de Colosso, da igreja de Jerusalém. As células acabaram mantendo a igreja viva, porque a vida da igreja está na prática da visão celular de maneira correta. Em épocas de pandemia, em épocas de quarentena, as igrejas não podem se reunir, mas elas devem se unir.
Nós estamos vivendo uma perseguição, eu estou usando isso, né, espiritualmente falando, diferente da de Jerusalém, da de Pedro aqui com a célula dele, da de Roma. Nós estamos vivendo um tipo de situação que nós não podemos reunir nem a célula, eles ainda podiam, né? Mas nós podemos nos unir, porque uma célula, é uma das coisas que eu queria falar, ela não é, gente, nós precisamos entender isso, em todos os redios eu estou tentando falar isso, uma célula não é apenas a reunião da quarta-feira ou da quinta, ou sei lá o dia que é a sua célula. Aqui está dizendo que eles se reuniam, sim, uma vez por semana, mas eles se uniam nos outros dias da semana. Era uma igreja que tinha vínculos. Olha, a tendência, quando acabar essa pandemia, eu vou dizer uma coisa para vocês e falo isso como profeta. Eu tenho uma visão de fé, mas eu não posso falar a realidade, deixar de falar a realidade. A tendência de quando acabar essa crise, essa quarentena, muitas igrejas vão ter diminuído e algumas vão ter fechado, mas outras vão ter crescido. Vai depender de como era a vida, o organismo vivo daquela igreja antes e durante a quarentena. Como é a vida dessa igreja antes e durante da quarentena. O que segura as pessoas na igreja, irmãos, não é o louvor. Nossa igreja tem um louvor muito abençoado, graças a Deus pela vida da Berenice, do pastor Israel, de todos os irmãos que fazem parte do Ministério de Louvor. Eles são uma bênção, são muito ungidos. E assim como a nossa igreja de Serrinha, as outras igrejas nossas também têm um louvor muito jóia, mas não é o louvor que segura as pessoas na igreja. Não é o pregador. Olha, eu tenho consciência de quem eu sou, do que eu prego, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho falsa modéstia, nem uma humildade falsa, também não sou soberbo nem orgulhoso, pode ter certeza disso. Eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu prego, sei o que eu falo, mas não é a boa palavra que segura as pessoas na igreja, não. Não é porque, minha palavra tem palavra, tem isso, tem aquilo, palavra é forte, não sei o que. Não é isso. Não é isso. A palavra é a palavra. O poder está na palavra, o poder está na mensagem, não no mensageiro. O mensageiro é só a voz, mas quem clama no deserto é o Espírito Santo. Olha a minha caneca lá da Polônia. O Pedro estava comigo quando eu comprei essa canela, o Pedro Marques. Então, as pessoas não ficam na igreja por causa da palavra poderosa, abençoada. Não é, irmãos. As pessoas não ficam na igreja por causa do prédio bonito, tem ar-condicionado, cadeira almofadada, por causa do telão. Não é por causa disso. O que faz as pessoas permanecerem na igreja são os vínculos. Mas os vínculos saudáveis, porque existem vínculos nocivos, existem vínculos tóxicos, existem vínculos de dominação, existem vínculos autoritários, existem vínculos de manipulação. Não estou falando desses vínculos. O que faz uma pessoa permanecer numa igreja são os vínculos saudáveis que ela tem com as outras pessoas da igreja. Porque quanto maior a igreja, menos possibilidade os membros têm de ter vínculo com o pastor diretamente. Eles têm vínculo entre si. E é estes vínculos que fazem as pessoas permanecer. Olha aqui, o Paulo, ele está longe quando ele escreve para Roma. Mas a igreja continua firme, porque os vínculos, não é os vínculos com o Paulo, é os vínculos com a igreja, com os irmãos. Colossos, quando Paulo escreve para Colossos, ele está preso. Ele está preso. As pessoas estão lá na cidade de Colossos, reunindo, fazendo a obra de Deus, fazendo o reino crescer, não por causa de Paulo, mas por causa dos vínculos que elas tinham, umas com as outras e com Jesus. As células e o discipulado têm o poder de gerar vínculos entre as pessoas e vínculo entre as pessoas e Deus. Esse é o segredo do poder e da força de uma igreja em células. Quando estes vínculos são saudáveis. O que gera vínculos? Relacionamentos. Então o que vai gerar vínculos saudáveis? Relacionamentos saudáveis. Eu gostaria muito, bispo, de ter uma igreja de pessoas que têm vínculos saudáveis. Então nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Bispo, eu queria que os meus discípulos, que o povo da minha célula tivesse vínculos saudáveis, não com segundas intenções, não vínculos falsos, não hipocrisia, de mentira, de traição, de fofoca.
Então nós precisamos gerar relacionamentos saudáveis. Relacionamentos firmados na palavra, alimentados da maneira correta. Porque o que são vínculos não saudáveis? São vínculos que são alimentados da maneira incorreta. Vínculos forçados, vínculos impostos, vínculos por segunda intenção. Mas vínculos, eles são fortalecidos pelo tipo de alimento que a gente dá. Se eu alimento ele com o alimento certo, se eu alimento ele com a palavra de Deus, se eu alimento aqueles vínculos com o Senhor Jesus, aquele vínculo vai ser saudável. Então, você, líder, pastor, supervisor, pregador, nós temos que entender isso. Que não é estratégia de coaching, não é estratégia mirabolante de crescimento, não é direção e invenção, é criatividade por criatividade, mas é a palavra de Deus, é a vida de Deus que faz os vínculos serem saudáveis. É onde tem a prática da vida de cruz, sinceridade e amor, perdão, o suportar uns aos outros, a paciência, a perseverança. Esses princípios fortalecem e fazem com que os vínculos sejam saudáveis. Se os vínculos são saudáveis, então, se os relacionamentos são saudáveis, então os vínculos serão saudáveis. Se eu alimento os relacionamentos das pessoas de maneira saudáveis, os vínculos serão saudáveis. E é isso que faz com que a igreja permaneça e até cresça. Então as células e o discipulado são lugares, ambientes, situações, acontecimentos por meio dos quais é o melhor lugar e mais propício para gerar relacionamentos e vínculos. Células e discipulado. Diga comigo. Células e discipulado é o melhor ambiente para gerar relacionamentos e vínculos. Se a célula e o discipulado é saudável, como é que eu tenho um discipulado saudável, bispo? Eu ensino a Bíblia para o meu discípulo. Eu me reúno com ele para ensinar a Bíblia, ok? Eu vou falar da vida dele, vou entrar na vida dele, nós vamos orar, vamos falar sobre finanças dele, vamos falar sobre a família dele, o casamento, a profissão, mas acima de tudo é a palavra de Deus a base, tá bom? A palavra de Deus que é a base para relacionamentos e vínculos saudáveis. Então, muito bem. As células e o discipulado são os ambientes adequados para terem relacionamentos e vínculos saudáveis. Por isso, a igreja precisa ser em células. Durante essa quarentena, há uma tendência de que as igrejas que estão em células cresçam, ao invés de diminuir. Enquanto que as igrejas que não estão em células têm uma tendência de diminuir ou até acabar. Bispo, você está falando isso? Todas as nossas igrejas são em células? Não. Não são em células. Nós temos, infelizmente, igrejas que desanimaram com as células, perderam a visão, colocam muitos obstáculos por causa da realidade, por causa da cidade, por causa da cultura, por causa do contexto, por causa da economia, acabam por deixar de lado a visão celular e achar, não, aqui não funciona, célula aqui não funciona. As pessoas que falam de célula não sabem o que nós passamos aqui. Irmãos, é verdade. Principalmente os pastores aqui do Brasil não sabem a realidade do Peru, da Bolívia, de Moçambique, da Europa. E às vezes eles falam de célula de uma forma, olhando só para a realidade aqui do Brasil. Isso é uma verdade, sim, isso tem que ser observado. Porém, a Bíblia não mente. E eu li para vocês aqui pelo menos 4 cidades diferentes, culturas diferentes, que as células funcionavam. Roma tinha uma cultura totalmente diferente de Jerusalém. E a célula funcionava. Jerusalém, a célula funcionava. Colosso, a célula funcionava. E eu podia citar outras aqui. Então, a cultura, a economia, o povo, a etnia, não é obstáculo suficiente para impedir uma igreja sem célula. O que impede uma igreja sem célula é a falta de visão do líder. Desculpe, mas essa é a verdade. É não ter a visão adequada. Qual que é a visão adequada para a gente implantar células em Moçambique? Qual que é a visão adequada para a gente implantar células no Peru, na Bolívia, no Uruguai, na Europa? Muito bem. Foi por isso que Deus enviou pastores abençoados para esses lugares e Deus está dando para eles o conhecimento da cultura da situação e a visão de célula para eles saberem como fazer essa reunião de célula, grupo de conexão, grupo familiar, o que seja, na sua cidade. O problema é que as pessoas pensam assim, se a gente mudar o nome, o povo vai abrir o coração. O pastor Fernando, ele fazia lá em São Francisco, a igreja lá ainda faz, chama grupos de conexão. Muito jóia. Célula.
Alguns lugares chamam small grupos, pequenos grupos, grupos familiares, grupos de crescimento. O nome, irmãos, é o menor fator que impede ou motiva as pessoas a ir para uma célula. Se as pessoas vão para uma reunião por causa do nome, está errado. Elas têm que ir para lá por causa do objetivo, do propósito. O nome, tudo bem, se mudar o nome facilita, beleza. Mas não é esse o problema. O problema é a falta de visão. O problema é de que qual é a dificuldade de uma igreja em célula? Dá trabalho. Porque uma igreja em célula, ela só funciona se tiver discipulado. Não funciona, a célula sozinha não funciona. Não funciona. Pode desanimar, não precisa nem fazer. Se você quer implantar células, mas não vai implantar discipulado. E discipulado, irmãos, é transmissão de vida. Não, nenhuma igreja, em lugar nenhum no mundo, vai funcionar só com célula. As células, qual é o objetivo da célula? Gerar discípulos para Jesus. Então as células geram o discipulado. E se não vier o discipulado e o discipulado não for saudável, não for correto, não haverá. E o discipulado tem que ser do pastor principal para a liderança, para a igreja. Se não há discipulado, as células não vão para frente. O grande problema de muitas igrejas que as células não fluem é a falta do discipulado correto. As pessoas pensam que comunhão, comissão, estar junto, orar junto e todo domingo na igreja, ter o nome, ter rótulo de discípulo é discipulado. Discipulado é mais do que isso. Discipulado são vínculos entranháveis, são alianças, que as pessoas são elos de amor, que as pessoas adquirem umas com as outras. E tem que começar do pastor principal. Então, eu sou pastor da igreja, eu tenho uma visão de célula, você tem que também ter uma visão de discipulado correta. Discipulado é tocar na vida das pessoas, discipulado é dar a vida pelos discípulos, foi isso que Jesus fez. Discipulado é servir, como Jesus lavou os pés dos discípulos e nos ensinou. Discipulado não é mandar, discipulado não é dar comando, discipulado não é dar ordem, discipulado não é isso. Discipulado é cooperar para o crescimento do nosso discípulo, ensinar a ele a palavra de Deus com a nossa vida, com o nosso exemplo, usando as ferramentas que temos. Vínculos são resultado de células e discipulado. Então, o que faz uma igreja permanecer e crescer? Vínculos. Quanto mais forte o discipulado, mais forte vão ser as células, mais a igreja vai crescer. Então, eu anotei aqui quais são os fatores positivos de ser uma igreja em células. Eu estou falando isso para mim, para nós do Serrinha, para nós das igrejas da Europa, para nós de Pindamamirim, dos de Recife, de Macapá, quem estiver conosco. Estou falando com todos os irmãos que estão comigo aí agora, né? Não sei, não dá para me ver exatamente todo mundo que está aí, mas para nós todos, amém? Então olha só, eu vou falar aqui cinco fatores positivos que geram poder e força para uma igreja em célula. Primeiro fator positivo tremendo, primeiro fator positivo de uma igreja em células. As pessoas que fazem parte de uma igreja em células, elas estão muito conectadas e unidas. As pessoas que fazem parte de uma igreja em células e não com células, elas estão muito conectadas e unidas. Olha, nessa época que nós estamos vivendo, época das lives, cultos online, essas transmissões, nós estamos vendo aí as grandes igrejas fazer transmissões com milhares de pessoas. E as transmissões são mega produções fantásticas. Mas eu quero dizer para vocês que não é isso que vai fazer as pessoas permanecerem, não é isso que faz as pessoas permanecerem na igreja, são os vínculos. Se essas igrejas não forem células, se não tem vínculos, então elas não estão unidas. Não estão, irmãos. Olha, são esses vínculos que as pessoas têm, que estão fazendo as pessoas passarem por essa pandemia firmes de cabeça erguida. Vínculos que eles adquiriram porque também se reuniam uma vez por semana, vínculos que adquiriram porque conversavam no WhatsApp todo dia, se encontravam em outras coisas que não era só reunião uma vez por semana, porque falam pelo WhatsApp, porque fazem chamadas de vídeo, porque se comunicam pelas redes sociais. E é engraçado que numa célula de verdade, só de olhar na rede social de uma pessoa, você sabe se ele está bem, se não está, se está triste, se está deprimido ou não. Esses vínculos fazem as pessoas se conhecerem e serem família. Então, olha, nesse momento que a igreja está passando, nós estamos vendo que as igrejas em células, no nosso caso Serrinha, as descendências que estão realmente em célula, o povo é muito unido. E essa unidade é uma coisa fabulosa, ela é incomparável, ela é poderosíssima, irmãos. Poderosíssima.
A unidade da igreja é uma coisa que impressiona até Deus. Vocês se lembram lá da Torre de Babel? Até Deus fica impressionado quando há unidade. E a igreja em célula, ela tem esse poder, ela une as pessoas. Então as pessoas estão muito unidas. Eu tenho estimulado as pessoas se unirem, falarem, ligarem umas para as outras, usarem a chamada de vídeo, mas eu sei que muitos já faziam isso antes. Eu só estou dizendo que essas são as ferramentas para todos. Mas há muitas células de verdade já estavam usando isso. E a igreja unida, a igreja forte, o povo se ajudando, o povo socorrendo uns aos outros. Segundo fator positivo de uma igreja em célula, né, o segundo fator é, as pessoas que fazem parte de uma igreja em células são capazes de se reunir em casa e cultuar a Deus com facilidade, porque eles aprenderam a fazer isso na célula. As pessoas que fazem parte de uma igreja em células são capazes de cultuar a Deus em casa, com a família, porque eles aprenderam, eles viram o modelo na célula. Olha como a célula é pedagógica. A pessoa frequenta uma célula, ela viu o líder fazer numa casa um culto. E agora, nessa época nossa de quarentena, que nós temos estimulado todo mundo a fazer culto doméstico, para muita gente está tirando de letra fazer um culto doméstico. Ah, como que é um culto doméstico? É uma célula familiar. Na verdade, queridos, a família é a célula máter. É a principal célula da sua vida. Anota isso daí. A família é a célula máter. É a célula principal. A sua família é a célula onde você nasceu, fisicamente falando. E é na sua família que você também precisa crescer espiritualmente falando. Então, como que um pai de família, uma mãe de família, como que um jovem, como que as pessoas vão conseguir cultuar a Deus em casa, em épocas que nós não podemos cultuar em outros lugares? As células acabaram sendo para nós um instrumento de ensinar. Ele viu lá o líder, viu o anfitrião, e agora ele sabe como fazer. Eles descobriram, as pessoas que fazem parte de uma igreja em célula descobriram que a casa dele é uma extensão da célula dele, e a célula dele é uma extensão da igreja. E ele agora está aprendendo que a igreja vai ser uma extensão da casa dele. Quando nós voltarmos, vocês vão ver o amor do povo pela igreja. Uma igreja em células vai gerar isso. O povo vai amar tanto reunir, o povo vai amar tanto a igreja, mas olha, eles não vão ficar limitados. Gente, falta 1 minuto e 56 segundos para essa live ser interrompida. Nós temos aqui 106 pessoas, eu tenho aqui mais alguns princípios para falar. Quando a live interromper, eu peço, por favor, voltem. Eu só vou salvar a live, levo 1 minuto e já volto para continuar a partir do 3º princípio. Mas não vão embora, por gentileza, tá bom? Volta todo mundo comigo para a gente poder concluir, tá bom? É só um tempinho para mim tomar água. Chazinho aqui. E aí a gente volta para falar do 3º princípio. Tá bom? E o 3º princípio, qual é o 3º princípio? As pessoas que fazem parte de uma igreja em célula, nesse momento, elas continuam o quê? As pessoas que fazem parte de uma igreja em células, nesse momento de pandemia, de quarentena, elas continuam o quê? Eu vou falar assim que a gente vai voltando. O 3º, o 4º e o 5º princípio é muito forte. Você não pode perdê-lo. Amém? Tá curioso? Tá bom, vou falar para você. As pessoas que fazem parte de uma igreja em células são capazes, elas continuam sendo pastoreadas e discipuladas. Esse é o 3º. As pessoas que fazem parte de uma igreja em célula, nesse momento, elas continuam sendo pastoreadas e discipuladas. Como que é uma igreja que não é em células? Daqui 10 segundos eu vou falar. Daqui 7 segundos eu vou dizer para você. Então, assim que eu voltar, eu peço que você volte comigo, por gentileza. Nesse momento, elas continuam sendo pastoreadas e discipuladas. Gente, a semana passada, perguntei para cada um dos meus discípulos aqui da igreja do Serrinha. Pastor Carlos, para o pastor Léo, para o Samuel, para o Vanduil, para o pastor Alaídes, para todos eles eu perguntei. E aí, como estão os seus discípulos?
Você tem acompanhado? Como é que você está fazendo? Olha, irmãos, todos eles, todos os meus discípulos que falaram, bispo, eu tenho feito chamadas pelo WhatsApp, eu tenho ligado, eu tenho conversado com eles, eu perguntei, eles estão precisando de alguma coisa, e eles foram me dando relatórios. O fulano de tal está assim, o fulano de tal está assado. Então o Carlos comentou sobre um discípulo e tal. A pastora Sandra falou para mim assim, bispo, os meus discípulos, eles têm dificuldade com a questão online, então eu e o Jeú vamos visitar um por um. E eu disse, olha, leva álcool gel, só vá se eles quiserem, mas nós vamos visitar. E ela e o Jeú foi visitar todos os discípulos. Falei com o pastor Cleidivan, ele falou, eu estou ligando para todos os meus discípulos. O Samuel eu tenho acompanhado de perto, porque ele está aqui em casa. Então, numa época como essa, uma igreja em células, o discipulado e o pastoreio continua. Se tem alguém que está fora do pastoreio e discipulado, é porque não estava na célula, certamente não está no vínculo do discipulado, não faz parte. Como que é uma igreja que não é em células? Ela é uma igreja de programa, ela tem culto domingo, ela tem reunião de oração, ela tem culto de ensino, as pessoas vão, e como que elas fazem quando elas precisam de pastoreamento e discipulado? Elas marcam um horário, um gabinete com o pastor. Pastor, preciso falar com o senhor, aí marca um dia, ou na igreja, uma visita, e agora não pode haver visita, essas pessoas estão sem pastoreio e sem discipulado. Não está acontecendo. Porque, irmãos, o culto online ele é um paliativo, ele não gera a vida que a igreja precisa. Ele é uma ferramenta que veio para ficar e nós vamos usar porque ela tem benefícios, ela serve, ela é boa, mas ela não supre a necessidade da igreja. Você tem que entender isso. A célula online, a reunião da célula online é a ferramenta que nós temos hoje e é poderoso porque é o que temos. Para o que temos no momento é muito bom. E nós vamos usar depois para outros sentidos. Mas, irmãos, é o pastoreio e o discipulado que gera vida na vida das pessoas. É esse vínculo das pessoas se preocuparem que vai fazer com que Barbosa, depois eu respondo essa pergunta aí se os cultos vão voltar ou não domingo que vem, tá bom? Fica tranquilo. Deixa para fazer ela no final. Só para lembrar vocês, esses 2 livros aqui eu vou sortear na live das 18 horas, ó. Não desista dos seus sonhos, Hernandes Dias Lopes. E esse aqui, ó, Voando nas Alturas. Esses 2 livros eu vou sortear na live das 20 horas, que eu vou falar com empresários, profissionais liberais, empreendedores, autônomos. É uma palavra de Deus para esse pessoal e uma palavra técnica de um consultor na área de administração e um outro profissional que mandou material. E dependendo no final, se Deus falar conosco, eu posso sortear esses 2 aqui, ó. A Piedade e Paixão, que fala da vida e do ministério do pastor, do líder, e esse aqui, ó, que fala sobre perdão, a cura das emoções. Tudo Hernandes Dias Lopes, sou fãzão dele. Então fica comigo até o final. Voltou todo mundo, tá aí, beleza, vamos lá. Então uma igreja que não é em células, a pessoa tem que marcar a hora. A pessoa tem que fazer gabinete. Isso é formal, não há o vínculo. Você ajuda a ovelha quando ela precisa, quando ela fala que precisa. Na visão da igreja em células não é assim. A célula se encontra, o povo se relaciona, só de olhar, sabe se está bem, se não está, se está com problema. Só de responder lá no WhatsApp já percebe o que foi, por que você falou assim, por que você disse isso, não foi isso que eu quis dizer, e ele se conhece. Então o discipulado, o pastoreio continua acontecendo numa igreja em células, numa situação como essa. 4º fator positivo que gera força e poder numa igreja em célula. Em uma igreja em células, o trabalho social é feito com muito mais eficiência e resultado. Em uma igreja em célula, o trabalho é feito... Opa, só um pouquinho aqui que o meu... soltou aqui o meu suporte. Deixa eu só mudar o suporte aqui. Tá ok? Deixa eu pôr outro suporte. Eu estou substituindo, ok? Só porque o meu suporte, eu tinha um outro suportezinho ali, e ele já estava anunciando que ia cair, eu fui confiando nele, né? Mas agora já está tudo bem de novo. Então, em uma igreja em células, o trabalho social é feito com muito mais resultado e eficiência. Olha, deixa eu dizer para vocês aqui. Eu anunciei no início que a nossa igreja lá de Roscoma distribuiu mais de 80 cestas básicas no final de semana, e a igreja lá de Corpo faz isso também muito bem. Mas eles fazem porque eles recebem doações de supermercados. A igreja ainda é pequena,
não são propriamente ditos membros da igreja. Mas na nossa igreja do Serrinha, domingo atrasado eu falei que tinha muitas pessoas precisando e passando por dificuldade. Irmãos, eu fiz uma conta de que entre os pastores, porque cada pastor foi me dando um relatório, então um pastor levantou 20 cestas, 22, outro levantou 30, teve um pastor que levantou 42 cestas na descendência dele. Nós levantamos numa semana mais de 140 cestas básicas. E sem que eu mandasse, esses pastores levou as cestas e foi entregar para as pessoas que precisavam. Porque a célula já fazia e já dizia, bispo, tem alguém aqui precisando, já entrega, irmão. Ah, levantei, está sobrando, entrega para aquele, daquele, entrega para aquele, daquele, entrega para aquele. Irmãos, foi um movimento fabuloso, fabuloso. O que aconteceu semana passada? O povo se acudindo, se ajudando, socorrendo, sem eu ter que falar, levantar Ministério de Ação Social, pegar uma equipe, o carro do fulano, vamos fazer. Não, aconteceu a obra social. E eu estou falando da cesta, mas teve ajuda em outras coisas. Tinha uma irmã que estava enferma, o irmão foi lá levar para ela remédio. Ela queria chupar laranja, alguém foi lá levar laranja para ela. A igreja em células, ela se acode, ela se ajuda, ela se socorre. Olha, uma coisa muito jóia, a gente tem uma célula de senhoras da terceira idade que a irmã, que a tia Valéria lidera. E essas senhorinhas, nós não queremos que elas saiam de casa porque elas, por causa da idade, fazem parte do grupo de risco. O que aconteceu? A Valéria criou uns kitzinhos assim, muito jóia, mas a Valéria também não podia sair de casa para levar para elas. Então, um jovem da nossa igreja, o Tiaguinho, gente, o Tiago é um modelo, um exemplo para nós. O Tiaguinho é um cara... Ai, a moça casar com aquele cara, meu Deus do céu, ele é joia demais, menino muito bom. Ele pegou a moto dele, foi entregar para todas elas, não foi eu que pedi, não foi ninguém que pediu, ele foi lá fazer isso para ela e ajudar ela. Sabe o que é isso? É uma igreja em célula, uma igreja onde o amor tem possibilidade de ser vivido e praticado. Você não precisa ficar forçando, o pastor não precisa ficar falando, irmão, nós temos que amar mais, nós temos que ajudar mais, nós temos que socorrer mais, nós temos que, irmão, nós temos que importar com a vida dos outros, irmão. Naturalmente isso acontece quando a igreja é em células. As pessoas se ajudam, se socorrem. As pessoas... Eu achei lindo o que alguns irmãos fizeram sexta, sábado e domingo. Eu não falei, não dissemos nada. Bateu na porta aqui de casa, eu abri, era o Neto e a Jaqueline. Eles chegaram aqui com 2 kitzinhos, tinha enroladinho, tinha uns biscoitinhos que ela fez. Ela falou, bispo, eu fiz e estou levando para dar de presente para os irmãos, para os nossos discípulos, presente de Páscoa. E tinha um cartão colado em cima sobre a Páscoa, o que era Páscoa, uma palavra profética. Poxa, que atitude do Neto e da Jaque. Aí, um discípulo do Samuel preparou acho que um pavê, um negócio assim, veio aqui em casa, bateu na porta, entrou e falou, pastor, eu vim trazer para você aqui, ó, dia da Páscoa, pavê, negócio de chocolate, deixou uma cartinha, nós te amamos, e foi embora. E eu sei que vários irmãos fizeram isso, porque eu recebi a notícia. E você sabe o que é legal? Isso foi espontâneo. Isso foi porque o coração dos irmãos é um coração cheio de amor. Gente, é tremendo uma coisa dessa. Uma coisa é você fazer por obediência, porque alguém mandou, é uma direção, outra coisa é você fazer espontaneamente. Uma igreja em células, o trabalho social, o amor é praticado de uma forma muito linda. Quinto, a igreja em células, ela continua crescendo e se multiplicando numa época de pandemia como essa. Numa igreja em célula, o quinto fator positivo que gera força e poder é que numa igreja em células, em época de pandemia, de quarentena, de perseguição, ela continua crescendo e multiplicando. A vida não para, o evangelho não para, o cristianismo não para, a salvação não para. Vocês lembram lá de Atos 2, versículo 47, diz assim, e dia a dia acrescentava-lhes o Senhor, os que iam sendo salvos. À medida que os irmãos iam vivendo o evangelho, praticando o evangelho, fazendo as coisas, as pessoas iam vendo aquilo, sendo tocadas, e meus irmãos, que coisa linda, maravilhosa. Eu quero dizer uma coisa para você, quando a igreja é em célula, nós vamos ver no final dessa pandemia, várias células, quando voltar, elas vão voltar maior do que eram. Porque muita gente se converteu, já tem informação, gente, de pessoas que já aceitaram Jesus nessa época de quarentena aí, através de uma célula online, através de uma ajuda, através de um culto online. Eu já tenho essas informações. Olha, o João
marido da Lívia, o João, discípulo do pastor Vanduil, ele está evangelizando gente em Curitiba, gente, onde mais, João, se você estiver online aí, Curitiba, lá na cidade de Curitiba, gente, ele me mandou ontem, vários lugares lá, ele me mandou lá, e ele está evangelizando e mandando, e essas pessoas estão tocadas. Lá em Veranópolis, a pastora Cícera está dizendo que pessoas estão voltando para a igreja, e porque essa visão, a Sheila tinha aberto uma célula, ganhado pessoas, a pessoa tinha saído, e as pessoas estão voltando, porque elas estão vendo o que é amor, quem ama, quem se importa. A igreja em célula, um dos fatores positivos, lá em Santa Catarina, né, João? É isso mesmo, em Santa Catarina, a igreja continua crescendo e se multiplicando. O crescimento da igreja, uma igreja em célula, o crescimento da igreja não está ligado à reunião ou ao prédio. Ele não está ligado ao domingo, à reunião de quarta-feira, está ligado aos vínculos. Aos vínculos, porque as células se multiplicam no ambiente propício, aonde há amor, aonde há a paciência, onde há a prática do perdão, onde há o discipulado, onde há a palavra de Deus, onde há a motivação correta, onde há o verdadeiro evangelho, células vão crescendo e se multiplicando. Naturalmente, a vida gera vida. Irmãos, vida gera vida. Vida gera vida. Vida de Deus gera vida de Deus. Então você vai dizer assim, talvez você é pastor, minha igreja não está crescendo, minha descendência está crescendo, talvez você é um discipulador, cadê meus discípulos, minha célula está crescendo. Vida de Deus, tem que ser feito com vida, gente, tem que ter vida, e na medida que isso acontece, tem que ter vida, e a vida gera vida. Então, eu falei para vocês aqui, cinco fatores positivos de ser uma igreja em célula, por isso que nós precisamos fortalecer. Olha, fortaleça as células, e a igreja vai ser uma igreja forte. Fortaleça as células, invista em formar líderes, invista no ambiente das células, mostre, ensine a visão, pratique a visão. Discipulado, pastores, se não há discipulado, você não vai ter célula. Tem pastor que fala assim, minha célula não multiplica, porque você, pastor, com muito respeito falo isso, e eu não quero que você fique chateado comigo. Os pastores fazem um trabalho fantástico, mas há pastores, não aqui, lá em Marte, né? Lá em Marte há pastores que eles pensam o seguinte, se ele pregar, se ele fizer uma reunião coletiva, ele está discipulando. Não, o discipulado é mais do que isso. O discipulado são vínculos, ok? E isso, irmão, muda completamente a realidade da vida das pessoas. Agora, voltando aqui para os textos que eu li no início, que todos eles falam de uma célula que se reunia, de uma célula que existia, e ela não existia só por causa da reunião, ela existia por causa dos vínculos. Todas elas aqui existiam por causa dos vínculos. Então, eu citei para vocês Atos capítulo 5, versículo 42, Romanos 16, do 3 ao 5, citei Atos 12, 12, Colossenses 4, 15, e citei, por último, João, o capítulo 20, e do versículo 21. Para mim, encerrar, eu queria ler de novo aqui João e dizer para vocês o que uma célula gera, né? Vocês se lembram que Jesus começou uma célula na casa dele. João, capítulo 1, do versículo 25 em diante, você vai ver que João Batista vê Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João, que eram André e Tiago, começam a seguir Jesus e perguntam onde Jesus reúne, ele fala em casa, e eles vão com ele para a casa de Jesus. Então, da casa de Jesus, as células começam a se multiplicar. Você vai ver que aparece uma célula na casa de Pedro, uma célula na casa, e vai aparecendo. Há várias células que Jesus fazia nas casas, reuniões que Jesus fazia nas casas, e comunhão e ensino que Jesus tinha nas casas. Aí ele morre, nós falamos ontem da Páscoa, ressuscita, e depois da ressurreição, ele vai atrás dos discípulos. E aonde que ele encontra os discípulos? Numa casa. E eu li aqui João capítulo 20, versículo 19, diz assim, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos e as portas estavam trancadas, por medo de autoridades judaicas. Jesus apareceu, posto no meio deles, e disse, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor.
Por que nós precisamos das células? Primeiro, as células levam as pessoas a verem Jesus, a conhecer Jesus. Esse é o objetivo da célula e do discipulado. Levar as pessoas a ver Jesus e conhecer Jesus. Mas diz o texto aqui, os discípulos ficaram alegres. A célula tem o poder de mudar o ambiente emocional dos membros da célula. Esses discípulos estavam tristes, desanimados, com medo, apreensivos, não sabiam o que seria. Eles estavam sem fé, ansiosos, preocupados. Mas Jesus foi lá na reunião deles. Não estava todo mundo, mas Jesus foi na reunião deles. Olha a importância da presença do líder cheio do Espírito Santo. Essa mesma passagem é repetida lá em Lucas. Lucas capítulo 24, 36 em diante. E quando Jesus, lá em Lucas, narra que quando Jesus chega, ele fala assim, o que é que vocês têm para comer? Na célula tem que ter palavra, louvor, oração, mas a comida também é bem-vinda. O lanche é bem-vindo. Então, para você ver que você que está fazendo a célula como a gente tem ensinado, não está errado. E olha só, enquanto ele falava, os discípulos mostrou-lhe as mãos, e então os discípulos ficaram alegres ao verem. Alegres ao verem. Célula é para passar uma visão, e essa visão vai trazer alegria, porque o povo, quando sabe qual é a visão, para onde está indo, qual é o objetivo, qual é a meta, qual é o alvo, o povo sente segurança, isso traz ânimo. A alegria fala de ânimo. Mas olha, não foi só isso que a célula gerou. Olha aqui, versículo 21. Jesus lhe disse mais uma vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Outra coisa que é o propósito da existência de uma célula. Gerar o envio. Gerar o envio. Então uma célula ela existe para multiplicar. Então do mesmo jeito que Jesus abriu uma célula na casa dele, agora essa célula está acontecendo nessa outra casa, que essa reunião nessa outra casa, ele está dizendo, gente, do mesmo jeito é para vocês ir. Vocês se lembram que lá em Lucas 10 Jesus envia eles de 2 a 2, de casa em casa? Então ele está dizendo, gente, do jeito que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Só que agora vocês vão ter um fator a mais nesse envio. Como que o Pai enviou Jesus? Vocês se lembram? Quem se lembra como que Deus enviou Jesus? Vamos lá, gente. Quem se lembra como o Pai enviou Jesus? Eu fico fazendo essas caretas aqui na live, depois vocês pegam a gravação lá no YouTube, aí vocês fazem as fotos e vão fazer os memes com a minha cara. Vocês acham que eu não sei que vocês fazem isso, né? Roda os memes para todo lado aí. Mas vamos lá, como é que Jesus foi enviado? Quando Jesus vai começar o seu ministério, ele é batizado no Jordão por João Batista, e quando ele é batizado, ele estando orando, a Bíblia diz que estando ele a orar, os céus se abriram, o Espírito Santo se moveu e Deus falou. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Na hora que Deus vai trazer a comprovação de que ele era o Filho de Deus e que ele era enviado do Pai, o Espírito Santo veio capacitá-lo. Não que Jesus, como Filho de Deus, precisasse, mas veio. E agora Jesus diz assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Olha o versículo 22. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Olha só, irmãos, célula é o lugar da transmissão do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus soprou. Tem gente que tem barreira com esse negócio de soprar, soprar e cair. Eu não sei dizer para você como é que foi. Mas você já imaginou como é que foi essa reunião? Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo? Gente do céu, será que eles caíram? Será que eles caíram, ficaram em pé? Como é que foi? Não sei, vou dizer para você o que eu acho. Na hora da operação do Espírito Santo, da presença de Jesus, não tem quem fica de pé não. Ou cai para frente, ou cai para trás, cai de joelho, mas eu não sei, acho que quebrantamento é total, é geral. Então qual é o propósito da célula? Transmitir o Espírito Santo, falar do Espírito Santo. Gente, tem algumas igrejas que não falam mais no Espírito Santo. Tem pastor que não ora mais em línguas. Tem reunião que o povo esqueceu, foi batizado, mas não ora mais em línguas. São igrejas frias. Igrejas sem amor ao Espírito Santo. Pastor, líder, supervisor. Há um poder tremendo na oração em línguas. A oração em línguas, ela edifica cada um de nós. E nós precisamos ser edificados para edificar o povo. Se você lê a Bíblia, se você estuda, se você ora, ótimo, mas você precisa ter tempo de oração em línguas, você precisa gastar tempo na presença de Deus. Nessa época de pandemia, então, todo mundo tem tempo para gastar tempo em orar em línguas. Eu entro aqui pro meu sótão,
fica aqui dentro sozinho, começa a orar em línguas, que às vezes orar em língua perto das pessoas não é muito confortável. E eu oro aqui. Às vezes estou ouvindo uma música, às vezes estou aqui cedo, tem dia que eu não oro nada em português, oro só em línguas. Porque eu preciso ser edificado, principalmente os dias que eu estou desanimado, o dia que eu estou querendo chutar o balde, o dia que eu estou querendo largar tudo, é o dia que eu mais oro em língua, porque esse é o dia que eu preciso ser edificado. Aí ele diz assim, ó, recebeis o Espírito Santo, e aqueles a quem perdoares os pecados, versículo 23, serão perdoados, e aqueles aos quais mantiveres, seriam mantidos. Sabe o que ele está dizendo? Célula é um lugar de praticar perdão. A pessoa tem que entender o perdão de Deus, se arrepender, confessar os pecados para receber o perdão. Célula é um lugar onde o marido perdoa a esposa perdoa o marido, os pais perdoam os filhos, os irmãos perdoam os irmãos. Célula é um lugar de perdão, de conserto, é um lugar de restauração, meus irmãos. Olha o que aconteceu aqui, queridos. Célula é para isso. Por que eu preciso fazer célula? Por que a nossa igreja tem que ter as reuniões, os small groups, grupos de conexão, grupo de crescimento, qualquer que seja o nome? Porque é nesse ambiente familiar que Deus opera de uma forma tremenda. Gente, Jesus não ministrou o Espírito Santo sobre os discípulos, não foi no púlpito de uma igreja grande, cheia, lotada, com transmissão ao vivo, cantor especial cantando e derramou ali com um chofar. Jesus não chegou lá nessa reunião e pegou, só um pouquinho, pegou aqui, ó, um chofar e derramou agora um som dobrado. Olha o tamanho desse chofar, um som dobrado. Pronto, agora você é um apóstolo enviado às nações. Tirou foto, filmou para me guardar. Não, foi numa reunião de célula que Jesus falou assim: assim como o Pai me enviou, eu envio você. O chamado e o envio dos apóstolos se deu numa reunião de 11 pessoas. 11 pessoas, quanto menor, melhor. Eita, pegou? A minha célula não está multiplicando, bispo. Você está praticando o envio? Porque talvez você está só gerando a comida, a pregação da palavra, talvez você está alegrando os irmãos, falando das coisas de Deus. Mas e aí, você está ministrando sobre eles a necessidade do envio, da multiplicação? Senão não cresce. E olha só, e o Espírito Santo, irmão? Sua célula busca o Espírito Santo? Você tem que fazer a reunião da célula para buscar o Espírito Santo, para você batizar no Espírito Santo, vir a manifestação dos dons. Gente, bispo, mas isso é perigoso, porque as pessoas são imaturas, novo convertido, meu irmão. Como é que uma criança aprende a andar? Andando. Como é que uma pessoa aprende a nadar? Nadando. Como é que elas vão aprender a ter maturidade para lidar com as coisas espirituais? Elas têm que praticar. Então, se você não estimular a sua célula a buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não adianta. Olha, os nossos pastores, e eu faço aqui agora um elogio, os pastores do Serrinha são muito bons para pregar, os pastores aí da Europa, todos pregam, eu fico assistindo aqui os cultos ao vivo, são uma benção. Eu assisti um culto que o Olaí fez, que palavra tremenda, Paulo Sérgio estava pregando lá em Roscommon, muito joia, o pastor Jason deu uma palavra domingo, muito legal. Eu fico vendo, né, os nossos pastores aqui, eu amo ver alguns pastores pregar aqui da nossa igreja, que são muito bons, e eu sei que vocês são bons na palavra. Mas, e às vezes, como diz o Hernandes Dias Lopes, nós somos um gigante no púlpito e um anão nas questões da oração e dos dons do Espírito Santo, na busca do Espírito Santo. Às vezes a gente é um gigante no púlpito, sabe tudo de teologia, conhecimento, cita versículos e versículos de cor, mas a gente é um anão, um pigmeuzinho, em relação à oração e à busca do Espírito Santo. É isso que vai mudar a realidade da sua célula. Aí olha o que aconteceu aqui nessa reunião, aqui nessa célula aqui de Jesus com os discípulos, após a ressurreição. O Tomé não está. O Tomé era um desertor. Aí a célula inteira vai atrás de Tomé. Tomé tinha desacreditado. Tomé falou, duvido que é ele. Será que ele ressuscitou mesmo? Eu acho que ele não ressuscitou. Alguém realmente foi lá e roubou o Tomé. Estava contaminado pela mídia. Você está achando que não tinha a Rede Globo na época, lá, o Fofoca News? Você está achando que não tinha lá os que falavam besteira naquela? Tinha, e o Tomé já estava ali balançado. Apesar de ter andado de Jesus caminhado, ele agora estava balançado. Aí a célula todinha foi atrás de Tomé. E os irmãos encontraram Tomé e falaram,
o Senhor esteve conosco lá na reunião. Mentira, foi. E olha, ele ministrou, ele falou, ele comeu, foi assim. Ah, não acredito, mesmo? Você precisa estar conosco. E aí, 8 dias depois, Tomé está lá e Jesus vem. E eu penso que Jesus foi por causa... Aonde tem uma célula, onde tem 2 ou 3 reunidos, Jesus está lá. Mas nessa reunião aqui, Jesus foi por causa de 2 ou 3, mas também por causa do Tomé. E quando Jesus chega lá, olha só, ele diz assim, paz seja convosco, versículo 26. E o 27, dirigiu-se a Tomé, coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no lado. Agora não seja incrédulo, mas crente. Jesus foi lá para consolidar a fé. Tomé já era um apóstolo. Ele precisava ser consolidado, porque ele estava abalado. A fé, um dos propósitos da célula é esse, fortalecer a fé uns dos outros. E nessa época de pandemia, de isolamento, muita gente está precisando disso que eu li para você aqui, ó, de ser edificado na fé, fortalecido. E esse é um trabalho de toda a célula em prol da pessoa. Amém? Amém? O Tomé creu, ele disse, Senhor e Deus meu. Ele volta a ter a mesma convicção de antes, quando ele começou a seguir Jesus. Mas quem levou ele para a presença de Jesus foi aquela célula, aquela reunião. Você vai dizer, mas eles eram 10 apóstolos. Não, eles eram homens simples, limitados, igualzinho eu e você, igualzinho o povo da sua célula. O segredo não está na qualificação. O segredo não está na estrutura natural. O segredo está na intensidade do coração. Intensidade do coração. Que os homens estavam motivados, alegres, cheios do Espírito Santo. Eles estavam motivados, alegres, cheios do Espírito Santo. E aí a coisa aconteceu. Amém? Eu queria orar por você. Eu queria pedir a Deus que Ele viesse trazendo para o seu coração a importância de ter célula, de fazer a célula. Não apenas a reunião, não apenas reunir, mas unir a célula. Irmãos, nessa época nós não estamos podendo nos reunir, mas nós devemos nos unir. E é muito importante que cada pastor, cada supervisor, cada líder lembre disso. É a nossa unidade, a nossa maior força. Amém? E eu queria orar por todos os pastores, todos os supervisores, todos os líderes, e pedir que o Senhor venha transformando a sua realidade numa realidade em células, trazendo para o nosso coração a importância e a força da reunião da célula. Olha, mesmo sem reunião, disse a irmã Nayara, nós temos unidade. Podemos ser unidos. Amém? Podemos estar juntos mesmo estando longe. Olha aí, nós estamos aqui, os irmãos lá de Londres, Portugal, da Irlanda, tudo junto conosco. A unidade que faz a gente estar assim. É a unidade. Amém? Eu queria fazer uma oração e logo depois queria te dar algumas direções também em nome de Jesus. Tá bom? Feche os seus olhos onde você está aí agora, você que é líder. Feche os seus olhos, você que é supervisor, você que é pastor de igreja local. E faz uma oração comigo, fala, Senhor, abre o meu entendimento, abre a minha visão, me dá uma unção especial. Eu queria tanto, ó Deus, que as células na minha realidade crescessem, multiplicassem, fluíssem. Me abençoa, Pai, em nome de Jesus, me dá graça. Eu não quero fazer por imposição, por determinação, eu quero fazer pelo Teu Espírito me movendo, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada um dos pastores que estão conosco. Os pastores que estão lá na Europa, os pastores que estão em outras cidades, aqui no Brasil, os pastores que estão aqui em Goiânia, os pastores do Serrinha. Eu oro por todos os supervisores e por todos os líderes de célula. Oh Deus, meu Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Eu clamo que assim como o Senhor enviou o Teu Espírito sobre os Seus discípulos naquela reunião de João 20, que o Senhor venha, ó Deus, derramar sobre nós uma unção nova. Vem nos encher, ó Deus, novamente com o Teu Espírito Santo. Vem nos fazer transbordar. Vem nos fazer nos apaixonar de novo pelas células, pela prática do discipulado, não como um peso, um fardo, mas como um encargo, uma responsabilidade, uma visão dada do céu, como um propósito, Senhor. Deus, abençoa agora
as igrejas espalhadas pela face da terra. Que cada um, ao ler a Bíblia, possa perceber que a maneira que a igreja nasceu foi através do discipulado, das células, e só depois ela se tornou uma organização. E uma igreja só será uma organização forte se ela tiver, primeiro, Pai, um organismo vivo. E o discipulado, as células, são, ó Deus, os ambientes onde os vínculos são gerados e a igreja se fortalece. Pai, nós estamos aprendendo que quando nós fortalecemos as células, a igreja é fortalecida. Abençoa cada pastor, capacita-nos pelo teu poder, pela tua graça, para que isso aconteça na nossa realidade. Senhor, abençoa agora cada pastor, cada líder, cada supervisor, dando graça, que nesses